Começar a gravar aqui. Vamos lá. Sexta passada, a gente estava vendo o cálculo de demanda por poste, não é isso? Quer dizer, quantas unidades consumidoras eram penduradas em um poste, aquele que o pessoal chama do cabo drop, ou tecnicamente falando por norma, é o ramal de ligação, né? Vezes a quantidade de clientes, a classe dos clientes. A gente viu classe A, B, C e D, que vai depender de consumo, não é isso? Beleza? Mais a demanda por iluminação pública, que isso aí é a parte. Beleza? A gente viu essa equaçãozinha aqui. Joia? O que a gente vai falar aqui é uma previsão de taxa de crescimento, né? Para 5 anos. Que você tem que adicionar essa taxa de crescimento na hora de dimensionar o transformador. Certo? Isso vai depender de vários fatores, mas o principal é a análise da própria concessionária acerca do crescimento daquela região. Por exemplo, você tem ali no Boa Vizinhança, tem perspectiva de crescer? Tem, eles podem comprar, fazer o Boa Vizinhança 3, né? Aquele loteamento mais para lá. Na hora da extensão de rede do Boa Vizinhança 1, tinha que se prever um aumento de cargas. Quer dizer, a quantidade de cargas ali vai crescer, certo? Esse fator de crescimento geralmente é para crescimentos orgânicos. Você tem um bairro e esse bairro ele vai se expandindo naturalmente. Loteamentos, não, né? Então geralmente é para esses crescimentos orgânicos. Porque quando você vai fazer o loteamento, você já sabe as cargas que você vai atender. Então você já dimensiona pelas cargas. Entendeu? Então geralmente o fator de crescimento a gente vai ver lá no item quando a gente estiver dimensionando os transformadores, dizendo as características, né? Do ramal secundário. Do ramal secundário, a gente vai ver que geralmente o fator de crescimento é colocado 1. Mas se houver perspectiva de crescimento orgânico, não. O loteamento já é amarrado. Beleza? Mas tem essa tabelinha aqui. Aí seleção de tipo de rede, né? As redes de baixa tensão. Geralmente você tem que entrar em contato com a parte de planejamento da própria Enel, certo? Lembrando que esses fatores de crescimento aí, lembrando que essa norma é para extensão de rede de distribuição, mas nem toda extensão de rede de distribuição é loteamento. Porque quando é, por exemplo, um loteamento, extensão de rede de distribuição, o que é que acontece? Seus lotes já estão fixos. Esses lotes já são fixos, então você já vai atender, você já sabe a classe da unidade consumidora. Entendeu? Então você já sabe a classe da unidade consumidora, você já sabe quantas unidades consumidoras vai atender. Pode ser que essas. Você já sabe qual o tipo de unidade consumidora que você vai atender, mesmo com agrupamento de lotes, né? É permitido o mesmo projeto até o quê? 50%, caso as unidades dos lotes, né, sejam compatíveis com as originais, quer dizer, é uma margem muito grande. Então, geralmente, essa norma, lembrando que é para extensão, para reforço de rede, tá entendendo? Então, a norma que pega o total. O que, é que a gente vai pegar? O caso específico de uma extensão de rede de distribuição voltada para o loteamento, que é a parte mais comercial para vocês.
certo? Então, a seleção da rede do tipo de rede de distribuição. Secundária, batata, ela ser radial. Não tem jeito. Você não consegue fazer uma rede secundária em anel. Alguém tem ideia por quê? Lembrando, uma rede em anel, qual é o equipamento que você precisa? Por exemplo, para seccionar parte da rede. Religadores telecomandados. Como é que você vai colocar religador telecomandado na rede secundária? O custo. O custo é alto. Entenderam? Então, geralmente você coloca esses religadores onde? Na rede primária, que é controlado pelo centro de operação da Enel, a depender da região. Então é batata, sai o quê? Um ou dois ramais secundários de cada transformador e atender as unidades consumidoras radialmente. Beleza? Tranquilo? Aí o que é que acontece? Beleza, sai o radial. Aí você tem que saber o vão máximo. Obviamente que o vão máximo vai depender de vários fatores. Um fator foi aquele que a gente viu em prediais, lembra? Distância da baixa... Ah, não, o menino não viu prediais não, o Pablo não viu não. A distância da baixa tensão para o solo. Hã? Hã? Não, você não viu, mas eu vou mostrar. É porque o menino viu prediais. É porque o cabo de baixa tensão e o cabo de média tensão, ele tem uma distância mínima do solo. Quer dizer, se você fizer um vão muito grande, pode ser que a flecha do cabo seja muito grande e o cabo baixo de... Lembra qual era a distância mínima do solo? 4,5, exato. Hã? Não, é 5,5 a média, né? Depende se passar em calçada, se passar em via pública, mas eu vou mostrar tudo isso aqui, certo? Então, deixa eu pegar aqui. O vão padrão entre dois postes é de 40 metros para rede secundária monofásica ou trifásica, com no máximo 45, mas isso só vale para cabos de alumínio, né? Até 16, ou cabo de alumínio até 25 e cabo de cobre até 16 milímetros quadrados. Os 45 metros que é o máximo. Subindo o cabo de cobre entre 16 e 35, o vão máximo vai para 35 metros. Quem é que vai definir qual é a bitola do cabo de cobre da rede secundária? Hã? Não, o cabo do secundário que sai do trafo para atender as unidades consumidoras. Quem é que vai definir? Que é a detenção e a demanda. Obviamente você vai calcular sempre primeiro pela demanda, vai verificar e a partir da demanda você vai verificar o quê? Cálculo de queda de tensão, né? Outra limitação que existe é que o tamanho máximo do ramal da rede secundária é de 400 metros. Então, se um trafo pode atender 2 ramais, você tem um raio de 400 metros ou, na verdade, um range máximo desse transformador de 800 metros. 400 metros para um lado, 400 metros para o outro. Entenderam? O vão padrão entre redes de baixa, entre postes, né, de baixa tensão é de 40 metros. Esse é o padrão. Mas você pode intercalar
esses postes, somente para baixa tensão, com postes de média tensão. Que aí os postes de média tensão ficam até 80 metros. Então a cada 80 você bota o de média tensão e intercala com o de baixa tensão, caso seja necessário. Porque onde é que você vai colocar o transformador? Por exemplo, se for só um transformador, onde é que você vai alocar? Hã? Sim, mas o local geográfico, o centro de carga. Então você vai com um poste desde a rede que passa da Enel, você vai sair com um poste que vai passar, obviamente que a rede da Enel vai passar por fora da sua extensão de rede de distribuição, e a partir dali você vai fazer o quê? Uma derivação. Então a rede da Enel não vai estar passando por dentro do seu centro de carga. Então você vai ter que levar com postes de MT, que a gente vai ver os tipos de postes de BT e os postes de MT, até o centro de carga. Então nesse ínterim você pode fazer o quê? Intercalar um poste média com um poste de baixa e passar a baixa tensão junto com a média, que é o que geralmente ocorre. Isso, porque é onde até vai a média tensão. Não, você intercala porque é o seguinte, por exemplo, cada poste de BT, digamos que você verificou lá, seu cabo é até 16 de cobre, até 25 de alumínio, e o vão que você vai fazer é de 40 metros. Você pegou e alocou lá, porque você também tem que ver que o vão é de 40 metros, mas o poste vai ficar onde? Na calçada. Você tem que tomar cuidado para não ficar na calçada, na frente do portão do cara. Então, e por isso que existe um padrão, por isso que existe o plano diretor da cidade que define algumas normas de construção. Então você vai saber mais ou menos onde é que vai ficar o portão de entrada de veículo. Então você tem que tomar cuidado. Por exemplo, na casa onde eu moro, o portão, o poste fica no meio do portão. Eu não entro com o carro. Eu já não entro com o carro por causa dos gatos. Mas eu já deixo o carro lá fora. Mas se eu precisasse entrar com o carro, eu não conseguia entrar. Pois é. Exato. Não, lá é no meio. Assim, não é bem no meio, não, mas é tipo assim, um quarto. É, bem na frente do portão. Então, você tem, quando você for fazer o seu projeto, você tem que verificar onde é que é essa alocação do poste. Por isso que disse esse, ó, 35, 40 metros. 35, 40 metros, entendeu? Existe essa variância, justamente para você pegar e alocar. Sim, mas voltando. Então, digamos que você pegue e tenha essa rede BT a 40 e 40 metros. Pode, meu filho. De 40 e 40 metros. O que é que acontece? Digamos que nessa mesma rua que você esteja alocando os postes, você tem uma rede de MT, em que os postes se intercalam do jeito que você projetou, de 80 e 80 metros. Quer dizer, vai ter um poste de BT junto com um poste de MT. Entendeu? Você vai botar dois postes juntos? Não, porque a rede de MT é uma rede mais alta. Só olhar aqui, ó, do lado. Aqui na Odonto. A rede de MT é lá no topo. As cruzetas são lá no topo. E a rede de BT geralmente é a rede mais baixa. Existem faixas. A gente vai ver as faixas. Existe a faixa para iluminação pública, existe a faixa para fibra ótica, existe a faixa para baixa tensão e existe a faixa para média tensão. Hã? No poste, exato. Não é qualquer canto que você botar a iluminação pública, a rede de BT, a fibra ótica, MT. Existem a faixa de alocação, os tamanhos. Inclusive, essas redes de fibra ótica, obviamente que a causa não foi só essa, mas uma das causas de você sair de rede em condutores independentes, né, para a rede multiplexada foi essa. Você compactou a rede de baixa tensão e sobrou mais espaço no poste para passar a fibra ótica. Que na verdade só são 5 slots, né?
Só que pra você chegar ali na Antônio Salles com o Barão de Stuttgart, eu contei 68, sabe? Emaranhado de fio lá. Mas o máximo são o quê? São 5 slots, 5 fibras. Entendeu? Então é isso que você fala de intercalar. Oi. Falou que o cabo de secundário para calcular a partir da demanda e tal. Hã? O cabo do secundário do drive, Sim. calcular a partir da demanda. Tipo, para cada drive, não já tem específico, não, tipo tabelado. Do quê? Cabo do secundário. Não, você vai alimentar só em uma direção? Você vai alimentar em duas gerações? Duas gerações não. Você vai alimentar em dois sentidos, em um sentido? Você tá entendendo? Aí depende. É porque lá tu tá lembrando de quando você faz subestação. Isso, não, mas ali você vai atender o quê? Somente aquele disjuntor do QGF, o QPG, né? O quadro de proteção geral, e depois vai atender a carga. Então aquele cabo, aquele disjuntor é específico para aquela carga. Em rede de distribuição, não. Para a distribuição, posso fazer uma derivação para um cabo de menor bitola. É, porque você pode ter dois, né? Dois cabos saindo, um sentido do outro, né? Que aí dá 400 metros, né? Aí atende 800 metros. Beleza? Então, você tem que verificar a distância dos postes para você não pegar e ficar na frente do portão. Digamos, 40 e 40 metros, aí de repente você faz de 40 e 40 metros e bate no meio da rua. Um poste no meio da rua. Aí você tem que fazer um deslocamento. Deslocamento para a esquina. Opa, mas o deslocamento da esquina vai dar ângulo. A gente vai ver tudo isso. Porque uma coisa é você ter o cabo retinho passando tangente. Outra coisa é você ter uma angulação de cabo. Você vai dar uma tração no poste. Aí qual a estrutura que você vai poder utilizar se você tiver angulação? Entenderam? Além do cálculo da demanda, além do cálculo da queda de tensão, também tem que ter a preocupação com as distâncias entre as estruturas e a distância entre os cabos energizados de sacada, chão, parede. Entenderam? Outro problema, né? O ramal de ligação, quer dizer, que é o cabo que sai do poste até a unidade consumidora, o vão dele máximo é de quanto? 40 metros, se você tiver poste auxiliar. Um poste mesmo, não é aquele mini poste. O pessoal chama de mini poste, aquele eletroduto em PVC pretinho que é virado para baixo, né? Que é virado para baixo também para não entrar água. Pronto, aquele o pessoal chama de mini poste. Se for daquela maneira, o tamanho máximo do ramal de ligação é de 30 metros. Se você tiver um poste auxiliar, quer dizer, você pegar e colocar lá um poste mesmo, como eu botei, aí o ramal de ligação máximo pode ser, o tamanho pode ser 40 metros. Mas isso é meio que tranquilo. Se você tem poste de 40 em 40, pode, né? Você ainda faz a cadeira? Então, se você pega e vai de 40 em 40 metros, então fica mais ou menos tranquilo. Né? Por quê? Você atende 20 para um lado, 20 para o outro. Mas aí você evita que você seja atendido por um poste mais distante. Entendeu? Isso força o efeito de organização. O poste que vai te atender provavelmente é aquele que está mais próximo de você. Entendeu? Porque podia chegar o cara na preguiça e dizer, ah, não, vou ligar esse poste aí. Eu já estou aqui ligando esse cara aqui, que está aqui na minha frente. Ah, mas tem aquele outro ali, ó, a 50 metros. Ah, eu já estou aqui em cima do poste, mas eu não vou descer no poste para subir no outro. Né? Opa, mas tem uma limitação do ramal de ligação. 30 metros se for mini poste. Então você vai ter que subir no outro poste mesmo para fazer o ramal de ligação. Entendeu? Entenderam? Então, só voltando, né? Para cabo, né, de seção nominal até 25 milímetros quadrados,
vão máximo de 45 metros, padrão 40. Se pegar e você tiver cabo de alumínio acima de 25, beleza? E cobre acima de 16, o vão máximo é de 35 metros. Cabo até 25, padrão 40, padrão máximo 45. Cabos de acima de 25. Eita, mas tu morreu, não foi? Gabriel? Eu nunca vi gente dormindo de olho aberto, não. Eu vi hoje. E cabo de alumínio acima de 25 e de cobre acima de 16, vão máximo 35 metros. Obviamente que aumenta o peso, aumenta a flecha. Uma ligação 30, normal, se você tiver poste auxiliar 40. Beleza? E rede inerentemente radial, quer dizer, sai do trafo e tem um fim de linha. Beleza? Então, rede de média tensão. Aí você tem 3 tipos. Você tem a rede de distribuição aérea a condutor nu. Beleza? Que é a mais convencional e a mais barata. Que é o quê? É um poste de 11 ou 12 metros. Exatamente. Você pega e bota uma cruzeta em cima, bota isolador pino e efetua a distribuição aérea. É o mais comum, é o mais barato. Existe a rede compacta, que utiliza spacer, né? Que é aquela que eu falei para vocês ali você vem da Ildefonso Cavalcante, lá na frente, depois do trilho, pega a direita, você vê 2 redes compactas, certo? Essa rede compacta, ela tem especificações. Geralmente essa rede compacta, ela utiliza cabo coberto, de redistribuição aérea compacta com condutores cobertos, quer dizer, ela existe um isolamento. Isso. Onde é que você imagina que essa rede compacta vai estar? Isso, põe um pouco espaço, por exemplo, de quê? Por exemplo, você vai passando lá no Ipu, tem uma rede de média tensão que passa na frente da varanda, de uma varanda. Eu subi lá e olhei assim. Se eu esticasse o braço, eu falava, oi, morto. Ah, na tua casa? Pois é, que delícia, né? Que gostoso. Hã? A parte de cima, o carro passa aqui na frente, né? Pois é, qualquer coisa o pessoal pendurava uma rede lá, né? Precisava secar, né? Joga uma rede lá, né? Negócio bem vantajoso você ter. Então, qual é a distância mínima quando você tem sacada? 1,5. Nem a pau. O poste, né? O poste, pois é. Mas, pois é, mas não pode, beleza? Hoje, tipo assim, é porque geralmente o que é que acontece? Não é que a Enel faz passando, eles não são doidos. Geralmente tem uma casa, o cara quer transformar a casa num prédio. E tem uma rede de média tensão passando em cima. Aí o cara, tranquilo, ninguém vai morrer por causa disso. Né? Ora, ninguém vai morrer por causa disso. Então, mas quando você for construir uma rede, né? Você tem que verificar se a distância é compatível. Se a distância não for compatível, então você tem que trocar essa sua rede de cabo nu por uma rede compacta. Outra coisa, você vai passando, por exemplo, dentro de uma área de zona de proteção ambiental, em que tem muito sonim. Sonim pegou a área e morreu, né? É hit kill. Né? Pegou, morreu.
Então, por exemplo, em zonas arborizadas, com presença de animais, então você vai passar o quê? Uma rede compacta. Existe menos espaço. Principalmente você tem é, 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 em épocas de vento forte, você pode fazer o quê? Né? Você pode ter movimentação dos cabos, quebra de isolador, curto entre fases, beleza? Então, a rede compacta é, quando você vai instalar ela quando você tiver restrição de espaço, seja por áreas densamente arborizadas, seja por áreas densamente urbanizadas, com vários prédios, entenderam? Então, essa aí é a rede compacta. A rede isolada, né? Ela é uma rede mais compacta ainda, em que você utiliza condutores de média tensão e eles são entre todo comunista acorda tarde, já diria Jordan Peterson. Vou remover da gravação isso aqui. Mas tu chegou? Ah, não, porque o Gabriel não chegou ainda não. O corpo dele veio, a alma dele tá fazendo download agora, ele tá acordando, ó. O que eu tava falando mesmo? Rede isolada, né? Porque o grande problema, por exemplo, do sistema de distribuição, e a gente só viu queda de tensão para redes aéreas, né? A condutores nus, a gente não viu para rede compacta ou para rede isolada. Mas o que é que acontece quando você aproxima os cabos em média tensão? Hã? Não. Quais são as características da rede de distribuição que a gente limitou? Relação RX alta, redes radiais, efeito capacitivo. Então, você não no Space, você não tem efeito capacitivo, mas em redes subterrâneas você tem. Então, a rede isolada a cabos multiplexados em média tensão, ela vai ter esse efeito capacitivo. Entendeu? Então, a rede isolada ela é uma alternativa à rede subterrânea. Mas ela vai ter o problema de efeito capacitivo. Geralmente... Tem. Mas por conta de quê? E isso, a mesma coisa na rede isolada. O problema é que na rede subterrânea você tem que ter toda uma infraestrutura, você tem que botar isso por debaixo da terra. É uma alternativa aérea à rede subterrânea, por conta de falta de espaço. Mas eu queria capacitivo nas duas. Né, nas duas, exatamente. Hã? Não, porque a rede isolada, né, os cabos são multiplexados em média tensão. Já que os cabos são multiplexados, são muito próximos uns dos outros. Então você tem que compensar onde? No isolamento. Lembra lá em prediais? O Ruth não fez ainda. Quando a gente viu os cabos de média tensão, que eles são bem grossos, é PR-105, que ele tem 7 camadas, cabo de média tensão, exato. Que é justamente o quê? Tem uma malha exatamente, fibra hidroscópica, isso, tem uma malha, né? Tem uma malha ali justamente para evitar o isolamento, né? Justamente a interferência eletromagnética de uma fase na outra, a indução de corrente de uma fase na outra. Tá gravado aqui, tá gravado. A hora que vocês estão chegando. Entendeu? Então, nestes casos, você vai ter que utilizar. Ele é uma alternativa ao cabo subterrâneo, a uma rede subterrânea.
Mas geralmente ele é utilizado em alimentadores expressos e de serviços essenciais, abastecimento da água, hospital, entendeu? É um alimentador, ele é expresso, ele é isolado, multiplexado, quer dizer, a área dele é bem pequena. E a vantagem dele com relação ao cabo subterrâneo é porque ele é aéreo. Porque é um grande problema na manutenção da rede subterrânea é que, se houver um rompimento de cabo, por exemplo, por conta de curto-circuito, aonde é que faz? Onde é que está o rompimento de cabo? Tem como ver? Tem. Você já viu a cadeira de guias e ondas? Eletromagnetismo? Vocês viram guias e ondas em eletromagnetismo? Você pode lançar um guia de onda. Um guia de onda ele vai, né? Bate onde tem um rompimento e volta. Se você tem a velocidade da guia de onda, que é a velocidade da luz, e o tempo que levou para o guia de onda ir e voltar, você sabe mais ou menos onde é que ocorreu o rompimento. Entendeu? É a mesma coisa de cabo submarino. Cabo submarino é do mesmo jeito. Romper um cabo submarino no meio do oceano. Você sabe a trajetória do cabo. O cabo está lá no fundo do mar. Você vai mandar o cabo ir procura daqui lá em Açores? Ei, bicho, tu vai mergulhar aí, né? Tu passa um dia, aí quando tu chega aqui, que acabar o dia, tu volta, né? Aí pega, almoça, joga âncora aqui, aí depois tu volta de novo. Não. Você tem que saber mais ou menos onde é que aconteceu o rompimento. E efetua-se através de guia de onda. Mas é um trabalho a mais. Entendeu? Por falar em rede subterrânea, aqui na nossa região, eu diria até no país, menos no sul, ela é mais função estética do que qualquer outra coisa. Né? É simplesmente para você tirar os cabos que estão passando. Então, atrapalhando tipo aqui o centro histórico de Sobral. Exato. É mais o quê? É mais estético. Onde é que se justifica uma rede subterrânea? Por exemplo, na Flórida. Você tem o quê? O tufão. E o tufão sai arrastando todo mundo. Né? O ciclone sai arrastando todo mundo. Então, a probabilidade de cair um poste é muito grande. Cair um cabo de média tensão, cair sobre uma pessoa é muito grande. Então, quando você tem uma rede subterrânea, você deixa aquele ali mais seguro. O show. Aqui a gente não tem esses desastres naturais. Só os bebos, né? Que acertam os postes de vez em quando, né? De vez em quando não muito, né? Pode ser até uma justificativa. Não, o pessoal anda meio bebo, né? Inclusive você tem atenuação de pena, né? Se você fizer uma besteira acertar o poste, né? É um crime passional, né? Você beijou o poste. Aí tem atenuação por texto de pena, né? O pessoal diz, quando tem um homicídio, né? Você mata a pessoa, não, rapaz, foi por paixão, não. Então tem uma atenuação aqui, tem um texto de pena. Pois é, então tem um texto de pena de atenuação porque você beijou o poste. Mas o que a gente vai estudar aqui, eu só estou mostrando aqui a rede compacta e a rede isolada, são outras normas, mas o foco da gente aqui vai ser a rede de distribuição a condutor nu. Ué, você nunca chegou a ver uma conversa com o isolado? Hã? Sabe se alguma evidência? Cara, não vi aqui no Ceará rede isolada. Eu creio que ali o aeroporto de Fortaleza seja rede isolada, porque você não vê chegando poste dentro do aeroporto. Então, provavelmente em algum ponto ali, eu já procurei e não achei, mas provavelmente em algum ponto ali você tem uma derivação da rede compacta, que ali passa uma rede compacta, para a rede isolada, porque ali é crítico, né? Ali é um local crítico. Hã? Na verdade deve ser rede subterrânea ali. Perdão. Deve ser subterrânea, deve chegar a rede subterrânea. Mas rede isolada. Oi. O que tem? Na rede ali é aérea. É aérea. Que vai até ali aquele vizinho ali, aquele tem um bocado de localzinho de loja de decoração, né? Vizinho ao centro de eventos.
Esqueci o nome lá. Mas ali já chega a rede aérea. Né? E ali chega a mesma rede aérea que alimentava o Iguatemi. O Iguatemi tinha 2 alimentadores, um saindo da subestação do Papicu e outro vindo lá do Via Sul. Né? Só que eles substituíram, hoje eles são atendidos em 69. Mas tem essa rede lá passando para toda aquela região ali do Parque do Cocó, né? Fala, Lucas. Qual a diferença da rede isolada e compacta? Porque a isolada é cabo multiplexado e a compacta você tem um spacer. Uma vez vai um dedo perto da diamante, tem uma aumentador de celular, daquelas computação que é essa, aí fica um lado da diamante, se é pra cá ou pra lá, aqui é ficar complexado. É? Pronto. Se tu conseguir tirar uma foto, pronto, aí, ó. Eu nunca vi. Só não sei se é pra lá ou pra cá, mas não passa mais pra por aí. A chance da placa da outra. Não. Na Diamantes, ali perto do Açaí. Pois é, eu não vi ainda. Eu particularmente não vi ainda rede isolada. Essa vai ser a primeira. Beleza? Mas o foco da gente vai ser o quê? Rede aérea com condutores nus. Seja cabo de alumínio ou cabo de alumínio com alma de aço. Beleza? Aí tem aqui, ó, os exemplos de aplicação segundo a WKL-MBR MAT 180248 ADBR, né? Ó, condutor nu de alumínio com alma de aço, né? CAA. Zona de corrosão A e B. Lembra o que é a zona de corrosão A e B? A partir de quantos quilômetros da maré média? Acima de 5 é B e A, né? Pronto. Então, condutor nu de alumínio, ele só vai poder ser utilizado onde? A e B. Não pode ser utilizado a partir de 5 km da maré média. Não. Aí diz o que? A aplicação dele, ó, sem vegetação, em áreas urbanas, sem poluição e sem presença de vegetação de médio ou grande porte. Aquele caso que eu falei para vocês da passagem, você tem vegetação de médio e grande porte, né, e você tem problema de queda de árvore, por exemplo, dando curto-circuito entre fases. Aí cabo de alumínio coberto, que é para rede compacta. Zona de corrosão A e B também, com vegetação, áreas densamente arborizadas, presença de animais que possam interagir com a rede de distribuição. É legal esse negócio, né? O animal vai interagir com a rede de distribuição. Oi, tudo bom? Vamos morrer? Vamos. Pô, interagiu. Né? Mas beleza. Né? Com possibilidade de recurso cenário N-1. Né? A 0248 ADBR, ela não menciona o que é cenário N-1 e N-2. O cenário N-1 é que, caso haja falta daquele alimentador, existe a possibilidade de você contornar aquela falta e aquelas unidades consumidoras continuarem a ser atendidas. Isso é um cenário N-1. Entenderam? Houve uma falta no alimentador, por exemplo, é uma dupla, né? São 2 alimentadores, um falta, o outro supre, através, obviamente, de chaves telecomandadas. Você isola a falta e aquelas unidades consumidoras continuam sendo atendidas. Isso aí ele fala com a possibilidade. Na rede multiplexada, isolada multiplexada, né, que pode atender qualquer zona de poluição, A, B ou C, né, você tem necessariamente que possuir o recurso N-1. Você nota que em rede de distribuição, você só fala de N-1. Em rede de transmissão, você tem N-2 e até N-3. Três recursos. Isso. Faltou um, tem outro, tem outro, tem outro. Obviamente que aí é bem mais caro, é muita redundância. Beleza? Tem esse condutor nu, né, que você pode utilizar, né, na zona de poluição C, que ele só pode ser, que ele fala o quê, ó? Circuito sem possibilidade de N-1
ou circuitos diversos com ponto de seccionamento e derivação, ambos com presença de corrosão e vegetação. Mas nesse caso, o condutor nu ele tem que ser ou alumínio, tem que ser, no caso do condutor nu, tem que ser alumínio engraxado. Alumínio engraxado. É um condutor nu, que é um alumínio, só que ele é cheio de graxa. Hã? Nesse caso aqui, ó, no C, sem vegetação. Né? Se você não tiver vegetação, mas estiver na zona de poluição C, você pode utilizar condutor nu, que ele nem menciona qual é aí, mas é o cabo de liga alumínio, ou alumínio engraxado. Hã? Hã? Isso, o problema é, você pega os peão. O pessoal lá utiliza alumínio engraxado? Hã? Só liga alumínio? Porque o problema do alumínio engraxado, você pega os peão puto, velho. Porque vai fazer lançamento de cabo, aquelas graxas todas, os caras pegando, manuseando com graxa, depois é caco de telha e sabão de coco. Isso. Então pode ser ou liga alumínio ou alumínio engraxado. Esse cabo nu para a zona de poluição C. Hã? Cara, não sei. A liga alumínio é o quê? Pois é, eu não sei a composição não. Sei que você nota a diferença. Ele é um pouquinho mais brilhoso. Sabe? Mas eu não sei qual a composição dessa liga alumínio não. Sabe, Luquinha? Oh, droga. Pois é, não sei. É tão acostumado com essa rede simplesmente rede nua que... Entenderam esses pontos aqui? Vamos lá. Com relação à rede de distribuição aérea a condutores nus, ela é regida por essa aqui, CNS OMBR MAT 180.135 EDBR, certo? Que é a antiga PE 031. PE, padrão de estrutura, certo? E o mais legal é que quando você pega e baixa essa 0.135 EDBR, pega aqui as normas aqui. Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem aqui o anexo, ó. Vem a 0.135 EDBR, vem o anexo. Olha o nome do arquivo que eles deixaram. PE 031. Certo? Esses padrões aqui de estrutura que ele menciona aqui, ó. Deixa eu só ver aqui. Né, ó. Por exemplo, N1, NB1, M1, MB1, tá vendo, ó? N1, cara, cadê o diabo do mouse? Tá aqui, ó. N1, NB1, M1, MB1, tá vendo, ó? Hã? Peraí. Vou pegar, aumentar aqui. Pronto. Tá vendo? N1, NB1, M1, MB1. Tá vendo? Pode ser utilizado com cobre nu 25, 35, 50, 70, 95. Esse N1, NB1, essa primeira letra indica o tipo de cruzeta que a estrutura vai estar utilizando. Se é N, a cruzeta ela é normal. Cruzeta normal é aquela que fica metade para um lado e metade para o outro. Tipo essa aqui. Quando você tem segunda letra B, significa que a rede é bifásica. Rede bifásica? Por que não rede monofásica? Rede bifásica? Né? Por que não rede monofásica? Fala, bota para fora. Eu dou voz ao comunista, vai. Na monofásica também passa no neutro. Porque você não tem neutro no delta.
E rede de média tensão de distribuição ela é delta. Por isso que chama bifásica. Você não tem fase neutra no delta. Então você tem que ir com o quê? Com as duas fases. Por isso que chama rede bifásica. Hã? Antigamente era mais utilizado, mas aí depois veio, né, dessa rede bifásica, depois veio o MRT, que é o monofilar com retorno pela terra, que você só passa o 3.8. Manda o 3.8 e o retorno é pela terra, que economiza bastante. Mas mesmo assim ficava muito caro. Porque geralmente essas redes bifásicas, elas eram para atender comunidades bem isoladas. Aí o advento do MRT, do monofilar com retorno pela terra, também é para atender essas redes bem isoladas. Só que mesmo assim gera custo. Então o pessoal trocou essa rede MRT por solar, off-grid. Sai mais barato você fazer a manutenção do off-grid do que fazer um MRT. Chegou não? Ei, bicho, tá dando spam, tá entrando no spam. Eu vou dar uma olhada lá. Entendeu, Pablo? Entendeu, João? Então, isso quer dizer o quê, ó? Vamos lá. Você tem condutor, se você tiver essa cruzeta normal ou M é a meio beco. É a cruzeta meio beco. É que ela fica pende mais para um lado do que para o outro. É meio que 2/3 para um lado e 1/3 para o outro. Essa é a cruzeta mais comum, é a cruzeta mais utilizada, inclusive a norma indica, olha, se você não tiver nenhuma restrição, utilize cruzeta meio beco. Hã? Não, a normal equilibra mais, né? É porque geralmente, com a cruzeta meio beco, você foge do terreno da unidade consumidora. Entendeu? Você faz o quê? 1/3 você joga para dentro da calçada e 2/3 você joga para o lado da rua. Ah, então por que não utiliza a cruzeta beco? Porque a cruzeta beco já é um extremo. Beco é só para um lado. Então você vai jogar o quê? Toda para o lado da rua. Só que qual é o problema? O esforço da estrutura é muito maior. As angulações que você pode utilizar é muito menor. Por exemplo, vamos lá. A cruzeta normal ou a cruzeta meio beco, a N1, né? A estrutura N1, ou NB1, ou M1, MB1, né? Se você tiver com cobre nu de 25 milímetros quadrados ou um 4AWG, você pode ter um ângulo de estrutura de 0 a 20 graus. Quer dizer, ela pode estar Isso. Ela pode estar alinhada ou então ela pode haver um deslocamento entre as duas estruturas de no máximo 20 graus. Porque obviamente que quanto mais você pega e desloca a estrutura, o que é que acontece? Você tem uma maior tração no poste por conta do condutor. Então a própria norma diz que o quê? N1 ou M1, né? Para condutor 4AWG, você pode utilizar de 0 a 20 graus com um poste de 150 Dan de esforço. Geralmente esses postes de 150 Dan, eles são postes de 9 metros. Se bem que tem poste de 7 metros também. 157, 159. Mas para a rede de distribuição, você geralmente utiliza o 159. Entenderam o que eu falei agora? Sim, não? Não? Vamos lá, eu vou utilizar aqui o AutoCAD. Cadê o diabo do meu AutoCAD aqui? Por exemplo, você tem um poste aqui, certo? Quando ele fala 0 a 20 graus, ele significa, digamos que aqui seja 20 graus. Digamos que outro poste, eu não vou fazer também duplo T não, que eu sou nem feito uma égua. Mas cadê a linha? Ah, tá aqui.
Digamos que daqui para cá, ó, seja 18 graus. Esse ângulo aqui, ó. Então significa que você pode utilizar aquela estrutura N1NB1 ou M1NB1 até 20 graus para postes de 150 Dan, utilizando cabo ou cabo de alumínio 4 AWG ou cabo de cobre até 25 milímetros quadrados. Ah, quando é que eu vou utilizar cobre? Quando é que eu vou utilizar alumínio? Depende daquela norma, a 0248, acho que é 0248, né? Dos tipos de estrutura para zona de poluição. Vai depender da zona de poluição, se você vai utilizar cabo de cobre ou cabo de alumínio. Obviamente, a preferência é cabo de quê? De alumínio. Isso é mais barato. Aí, se você for para essa estrutura N1NB1 ou M1NB1, se você utilizar cabo de cobre de 35 a 50 ou 1/0 AWG, sua angulação máxima é de até 10 graus e o poste continua sendo de 150 Dan. Mas agora você não pode passar o quê? 10 graus de alinhamento. Essa estrutura N1, NB1, ela está na antiga PE031. Né? Usei o nome do arquivo. Você vem aqui. Cadê? Tem o nome das estruturas aqui. Ó, N3.1. M2.1. Estrutura N1. M3.2. N4A. Esse aqui é 3 condutores. Aqui tem todas as estruturas. Aqui já é bifásica já. Aqui eu acho que é N1. Pronto. Ó. Estrutura tangente normal, ó. N1. Tá aqui, ó. É essa estrutura aqui. Em que você tem a cruzeta, os isoladores pino, cruzeta normal, os isoladores pino, né? Fixado num poste, que aí vai depender do esforço do poste, vai depender de quê? Do tipo de condutor que você vai colocar, do tipo de angulação que você vai dar na sua estrutura. Essa norma, ela é super importante porque na norma ela tem todo o padrão de material que é utilizado para fazer uma estrutura dessa. Então, digamos que você tenha 40 estruturas no seu projeto de extensão de rede de distribuição, 40 estruturas N1. Então, qual é o padrão, qual é o material? Porque isso tem que ser submetido dentro do memorial descritivo. A quantidade de material que você vai ser utilizado na obra. Então, você tem 40 estruturas N1. Você prepara lá a sua tabelinha lá no Excel e faz o quê? Quantas arruelas quadradas? Arruela quadrada. Parafuso de quanto, hein? Nem estou vendo. Isolador pilar polimérico. Eu estou vendo pouco aqui. Fio do próprio condutor para amarração, obviamente que se você utilizar cabo de alumínio, você vai utilizar amarração com o quê? Cabo de alumínio. Isso. Então, isso é de uma estrutura. Então, se você tiver 40 estruturas em um, 40 estruturas em um. Aí, digamos, 40 estruturas em um, 40 estruturas M1, meio beco. Hã? M1 é meio beco. M de Maria. N1 normal. Aí você tiver a estrutura M1, então você vai lá na estrutura M1 e vai verificar
o que é utilizado na estrutura M1, qual o tipo de parafuso, qual o tipo de arruela. Então, para cada estrutura, você tem o quê? O quantitativo de material, e esse quantitativo de material vai ter que ser entregue dentro do seu memorial descritivo. Entendeu? Entenderam? Hã? É porque a manutenção é da própria Enel, né? Porque, tipo assim, vai que o cara pega e bota parafusos a menos para economizar. Aí o que é que acontece? Quando, por exemplo, o cara, no caso do loteamento, o cara entrega a rede, a Enel vai ter que vistoriar. Se tiver faltando parafuso na estrutura, o cara vai dizer, tá faltando parafuso aqui, você botou aqui para economizar. E pode gerar manutenção para a própria Enel, porque... Entendeu? E outra, às vezes, o cara faz uma rede de extensão de rede de distribuição, por exemplo, aconteceu lá em Chaval, que o cara pegou e fez a extensão de rede de distribuição para atender as fazendas de camarão dele. A Enel foi lá e tomou, mandou uma carta dizendo, olha, aqui nós vamos utilizar, bababá, quanto for o valor da obra? Aí ele tinha todo o quantitativo de material, todo o valor da obra, aí entregou, tá aqui, ó. Prefeito de ressarcimento. Mas nesse caso houve ressarcimento porque a Enel quis a rede. Hã? Não, continuava sendo alimentada. É só que a Enel tomou a posse da rede, provavelmente para fazer o quê? Uma outra extensão, para fazer uma derivação, para fazer uma outra extensão de rede de distribuição. Hã? Do que, rapaz? A pessoa não sofre nada. Não, em termos de alimentação, não. Aliás, ela tem uma vantagem, que a manutenção não é própria dela, né? Nesse caso, era uma fazenda de camarão que ele queria atender, que era bem distante da pista. Isso, ele gastou, mas compensava financeiramente para ele. A Enel viu outra possibilidade lá de derivação dessa rede de distribuição e tomou para ela. E ressarceu, obviamente, o cliente. Entendeu? Mas nesse outro caso que o Caio estava falando, é justamente o cara fazer o quê? O cara fazer vistoria, saber se o padrão de material está de acordo, para ver se não está faltando algum tipo de material, ou se a aplicação de material não está de acordo com a zona de poluição. Porque como quem vai assumir a Enel, se der problema... Eu não sei se hoje é mais assim. Mas antes, até os caminhões MUNC tinham que ser homologados pela Enel. Os caminhões MUNC, por exemplo, tinham que ser homologados pela Enel. Ainda era. Exato. Faz tempo que eu não mexo. Entenderam? Entenderam isso aqui? Esse documento aqui? Então, aí, como eu falei para vocês, né? Toda vez que tiver B é bifásica, né? Ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá aqui uma estrutura bifásica, ó. MB 3.3. Aqui, ó. Hã? Bifásica. Aqui, ó. Só tem 2 condutores, ó. Ó. Deflexão 90 graus. Beleza? Ainda existe esse padrão de estrutura, mas é muito pouco utilizado. Beleza? Aí continuando aqui, ó. Quando é que você vai utilizar a cruzeta beco? B1 ou a 3 condutores ou a 2 condutores? Aí a mesma coisa. Qual condutor de cobre nu? Ou é o de 25, é 35 a 50 ou de 70 a 95? Entendeu? Qual cabo de alumínio? E4 é 1/0, 266,8. Só que como é uma cruzeta beco, o esforço é muito maior, porque tá o quê? Tá totalmente desequilibrado. Então, olha o tamanho olha o esforço dos postes aqui, ó. Você vai para poste de quê? 300 Dan, 300 Dan e 600 Dan. Tem casa quando tem espaço também. Hã? Tem casa quando tem espaço também. Tem que puxar um carro, né? De estaiar, né? Para estaiar. Quando houver necessidade, a gente vai falar isso depois. Estaiamento. Estaiamento?
Parou? Mas menciona na norma. Mas a norma menciona. Tem que dar uma olhada nisso aí. Quando existe a possibilidade de fazer, Aham. ou tá Aumento o engastamento. aumento de gastamento, para poder equilibrar as forças, Aham. então você chamar o suporte do lado Talvez isso seja. Isso. Talvez isso seja a execução da obra, né? É, porque na norma ela ainda menciona estaiamento. Tá entendendo? Ainda há menção de estaiamento, mas provavelmente não se utiliza na prática. Hã? É. Ou então amarra com barbante. Foi? Estaiamento? Não fala não. Ai, Jesus. Rapaz, tinha um estaiamento tão bom ali na Padre Valdivino em Fortaleza, que o carro passou direto ali na. Eu ainda digo onde é. Na funerária Ternura. Sabe onde é, Fred? A Ternura ali na Padre Valdivino em Fortaleza? Sabe a Padre Valdivino em Fortaleza? Você conhece não? Padre Valdivino em Fortaleza, aí tinha um estaiamento que ficava bem na esquina. O cara passou bebo direto, o carro ficou pendurado. Eu falei, o estaiamento é bom. Esse aí tá seguro, viu? Proteger o poste. Mas sério? Hã? Pois é, mas esse tá bom, né? Para o carro subir. é justamente para isso, é uma coisa de comunicação, né? Uma pista, aí, por exemplo, o carro pega o estamento, pode vai embora. É. Não, mas nesse caso, o estaiamento segurou. Certo? Então, ó, você nota que com cruzetas B, para o mesmo tipo de cabo, o esforço do poste é bem maior. Beleza? Ó? E as angulações, elas são menores. Ó. Por quê? Porque está todo mundo pendendo para um lado. Obviamente que um poste de esforço maior é um poste mais caro. E obviamente que você vai colocar a cruzeta B quando você quiser o quê? Fugir de sacada. Quando as distâncias não forem obedecidas. Vocês estão entendendo a quantidade de variáveis que tem nesse projeto de rede de distribuição? Distância entre os postes. Não pode ficar na frente de portão. O seu ramal de ligação tem tamanho limitado. As suas distâncias dos condutores, elas têm que ser obedecidas. Então é muita variável. Aí você ainda tem a angulação dos postes, de alinhamento dos postes. Entenderam? Vamos continuar aqui, show. Voltar aqui ao normal. Então tá tudo isso na 0135 EDBR ou antiga PE 031, padrão de estrutura 031. Beleza? Ó? Aí aqui os vãos, né? As flechas. Acho que você não mudou aqui. Deixa eu ver melhor. Ah, tá aqui. Certo? Ó? A depender da temperatura ambiente e a depender do tamanho dos vãos, ele já vai te dar as flechas para condutores de alumínio com alma de aço. Quer dizer, se você estiver em Sobral, você vem aqui para 50 graus. Beleza? Ó? Você nota que a flecha, para um vão padrão que é de 70 a 80, é de 1,45 m. Entenderam? Então você tem 1,45 m de flecha. Então seu poste ele vai ter que ser bem mais alto. Digamos se você tiver numa subida, né, você tiver um desnível.
Isso, é o centro, é o centro, onde a flecha é máxima. Imagina isso. Imagine você ter uma subida. Qual é a distância quando você tiver passagem de veículo? 5,5 metros, a altura mínima. Quer dizer, se você pegar e tiver numa subida e a flecha ali for de 1,45 e em algum ponto a distância do solo da passagem de veículos para o condutor energizado for menor do que 5,50, está pedindo outro poste para você diminuir o vão. Isso para cabo de alumínio, ele já te dá. Hã? O condutor estava pertinho, é? Passou na CE, o carro estava abaixo. Voltaram o carro filmando, pegando o carro para afastar. Maluco. Porque quando você está passando por rodovia é pior, é 6 metros. Isso. Pois é, aí dá uma treta maligna, né? Então, se você pegar e tiver com essa distância mínima fora de padrão, significa que você tem que intercalar algum poste. Porque aí o que é que acontece? Você está no vão de, por exemplo, de 80 e vai para um vão, por exemplo, de 40. Aí a flecha já é de quanto? 64 centímetros. Aí você vai verificar se aquela flecha está atendendo a sua distância, por exemplo, uma rodovia é de 6 metros. Essas tabelas aqui tem para todos os condutores dentro da norma. Eu botei o cabo, essa tabela de CA porque é o mais comum que a gente vai utilizar. Que é o cabo de alumínio com... Na verdade, não é nem o cabo de alumínio com alma de aço, é o cabo de alumínio, né? Entenderam? Esse próximo slide eu já mostrei, né? Isso aqui é uma estrutura N1. Hã? Esse aqui é NB1, né? Isso, aqui é NB1 e essa aqui é N1. Né? Que você vai lá, procura lá, estrutura N1, aí você vai ter todo o padrão de material. Todas essas letrinhas aqui com numerozinhos tem seu indicativo. O que é isso aqui? Isolador pilar. Esse aqui é parafuso de 350, esse aqui é parafuso de 400, esse aqui é arruela quadrada, arruela redonda, porca. Falando no WhatsApp e no almoço, né? Entenderam? Essa aqui é a M1 MB1 M1. Beleza? Que eu já mostrei lá na 0135 EDBR ou antiga PS 031. Joinha? Quando for a próxima aula amanhã, a gente vê a parte de spacer. Começa com spacer.